Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Médiuns, das Manifestações Inteligentes. Neste capítulo, Kardec nos mostra os fatos que levaram os observadores a reconhecer nos fenômenos mediúnicos a ação inteligente dos espíritos. E ele começa no item 65 dizendo: no que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica ou ainda pela de um fluido qualquer. Aqui Kardec está se referindo ao capítulo anterior sobre as manifestações físicas. E ele continua: tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos, e com razão podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Esses fatos são as provas de inteligência que lhes deram. Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. No item 4, da introdução do Livro dos Espíritos, ele vai nos dizer que se os fenômenos que nos ocupam se tivessem limitado ao movimento dos objetos, teriam ficado, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas assim não é. Eles estavam destinados a nos colocar na via de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que a impulsão dada aos objetos não era só produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberta essa via, era um campo completamente novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há com efeito uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual é sua natureza, sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. E no item 66 ele nos diz que para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. Mas se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência, e isso que se deu com a mesa. E no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no capítulo 2, sobre manifestações inteligentes, Kardec observa que se as manifestações puramente físicas de que acabamos de falar são de natureza a cativar nosso interesse, com mais forte razão quando nos revelam a presença de uma inteligência oculta. Porque então não é mais um simples corpo inerte que defrontamos, mas um ser capaz de nos compreender e com o qual podemos trocar ideias.
Compreende-se desde logo que o modo de experimentação deve ser absolutamente outro do que seria se tratasse de um fenômeno essencialmente material. E que os nossos processos de laboratório são insuficientes para nos dar conta dos fatos pertinentes à ordem intelectual. No item 67 do Livro dos Médiuns, vimos-la mover-se, levantar-se, dar pancadas sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que, pondo de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Vamos encontrar no capítulo 16 da segunda parte do Livro dos Médiuns um quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns que nos ajuda a entender os fenômenos físicos e os inteligentes. No item 187, ele vai dizer que podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns para efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E médiuns para efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é muitas vezes determinar o limite entre esses dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e fluentes. E voltando ao Livro dos Médiuns, no item 68, por meio de pancadas e sobretudo por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneio, depois a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Raciocinou-se que se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. E no item 69, estes fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema sob o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que então o eram pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados.
Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Efetivamente, as respostas muito a miúde se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que este ignorava, ou referia fatos que todos desconheciam. São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha, muitas vezes, quem quer que já um pouco se ocupou com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. E ele vai dar esse exemplo no item 70. Num navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue por meio de pancadas. Peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo. Mas procurando nas suas contas, encontrou uma nota de dívida do tenente de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos, do pensamento de quem podia essa indicação ser o reflexo? E no item 71, aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e a eles se deve o das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se um lápis ao pé de uma cesta leve colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo de cestas, de caixas de papelão e, afinal, pelo de simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitiva, de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, de que se podia prescindir, segurando o médium com a sua própria mão o lápis. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito e sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar desses diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nesses fenômenos a intervenção de inteligências ocultas, ou por outra, dos espíritos. Assim, Kardec começa a nos inserir no conhecimento de como se desenvolveram as comunicações de ordem intelectuais, e esse assunto será desenvolvido nos capítulos consecutivos do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.